A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando, que estamos lendo o profeta Jeremias e hoje razões para condenação no capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscais pelas suas praças, para ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, ou lhe perdoarei, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Olha que coisa interessante aqui, falando, dai voltas a Jerusalém para ver se encontra alguém que realmente pratique a justiça, E ainda diz que se um deles disser vive o Senhor, está dizendo isso falsamente, está jurando falsamente, Então aqui está com a convicção de que realmente nenhum é justo ali, E a gente continua no versículo 3. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres e são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, e um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicam-se as suas apostasias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque alevosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta.
Todos eles serão valentes e comerão a tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas em que confiavas, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não fareis de vós uma destruição final. E sucederá que quando disseres, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Porventura, diz o Senhor, não me temereis a mim? Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, e temporã, e a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Aqui é uma coisa interessante para a gente refletir um pouco, que fala que os ímpios, onde ele fala aqui que ímpios andam no meio do meu povo, impondo laços, né? Realmente, isso aqui nos serve de reflexão, pois dentro da igreja, né, o demônio ele está dentro da igreja querendo levar os servos de Deus. Muita gente fala, né, o demônio está no mundo, né, como que fala, o demônio está no mundo, ele está tentando o povo, né, está destruindo o povo, que não sei o quê. Não, o demônio ele não está no mundo, porque o mundo pertence a ele. Então ele não precisa tentar quem está no mundo, porque quem está no mundo já pertence a ele, ele não precisa fazer nada. Ele precisa tentar quem serve a Deus. Ele precisa afastar os que servem a Deus. E os que servem a Deus estão onde? Estão na igreja. Não é porque a gente está dentro da igreja que o demônio não vai entrar na igreja. Ele entra sim. Ele se disfarça de anjo de luz, esqueceu? A própria palavra de Deus diz isso, né? Ele se disfarça de anjo de luz, ele é o pai da mentira. Então, ele se disfarça. A palavra de Deus diz que Jesus, por exemplo, ele não era um homem de boa à vista, assim, né? Ou seja, nas palavras de hoje, ele não era um homem bonito, né? Ele não era um Dom Juan, não era um galã. Então, aos olhos, assim, ele é uma pessoa humilde. Era marceneiro, né? Imagine só, naquela época, marceneiro, aquele sol forte, não existia protetor solar, né? Então, andava-se muito, né, de cidades em cidades. Então, ele realmente era castigado pelo sol, não se fazia barba, não se cortava cabelo. Então, não tinha os cuidados de hoje. Mesmo com os cuidados de hoje, quem trabalha na roça, você pode ver que ele realmente, a pele é mais grossa devido ao sol, tem essas marcas, né? Então, Jesus era assim. Jesus não é essa pintura que a gente vê por aí, né? Aquele homem de pele de pêssego, olhos verdes. Bom, a cor dos olhos a gente realmente não tem como dizer, porque a Bíblia não nos diz. Mas quanto à pele de pêssego, ele não tinha. O sol o castigava naquela época. Como que uma pessoa pode ter uma pele lisinha, macia, andando dias e dias debaixo de sol, né? Não tem como. Então, Jesus não era belo aos olhos, né?
Já Lúcifer, aqui fala que Lúcifer, ele era um arcanjo do Senhor, ele era a mão direita do Senhor, era o mais bonito que tinha. E ele se disfarça de anjo de luz. Então imagine a beleza. Não espere que Lúcifer que o demônio vai se aparecer na sua frente, aquele monstro com chifres, com não sei o que. Não, de jeito nenhum. Ele não vai te assustar à primeira vista. Pelo contrário, ele vai te aparecer belo, como um galã. Ele vai te aparecer muito bonito. E é assim que ele vai te enganar, porque ele se veste de anjo de luz. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui quando fala, né, que os ímpios entram no meio do povo de Deus e trama laços ali, né? Ele prepara armadilhas ali para enlaçar o povo, né? Os ímpios, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente vê, por exemplo, músicas, né, louvores. Não tenho nada contra em relação a ritmos e tal, mas tem certos ritmos que são do mundo. Eu sou contra colocar certos ritmos dentro da igreja, porque são ritmos que automaticamente, quando você escuta, incita o corpo a dançar. E são danças que são danças mundanas. Então você não tem que levar o mundo para dentro da igreja, ao contrário, você tem que levar a igreja para o mundo. Você tem que levar, nós que somos a igreja, nós temos que levar a palavra de Deus para o mundo. Não é o mundo trazer o mundo para dentro da igreja, não é trazer as coisas de fora para dentro da igreja. E hoje em dia a igreja está se igualando demais ao mundo, né? Hoje em dia, eu lembro que quando era criança, a gente olhava na rua, a gente identificava quem era crente. Já de longe a gente via, ó o crente passando, ó a crente passando. Era só em olhar, a gente já sabia quem era crente. Hoje em dia é difícil identificar, porque as coisas estão muito banais, estão muito, não, estão muito iguais, né? A gente não percebe diferenças nas pessoas, nas vestimentas, nos ritmos musicais, por exemplo. Então, nós que somos a igreja, a igreja que eu falo não é um templo, né? Porque eu tenho templo, sim, a palavra de Deus diz que ele não habita em templos feitos pelo homem, né? A igreja mesmo somos nós. Mas a palavra também diz que onde dois ou mais falarem meu nome, lá estarei. Mas quando eu falo igreja, eu falo em relação a nós. Nós somos igreja, os filhos de Deus, nós somos igreja. Então, nós temos que dar o exemplo, nós temos que fazer a diferença. Quando alguém olhar para a gente, não tem que olhar para nós como pessoa, tem que olhar para nós como filhos de Deus, tem que olhar para nós e ver servos de Deus andando ali no meio das pessoas, né? Tem que ver a diferença. Nós temos sim que sermos diferentes do mundo, sim. Temos que fazer a diferença, temos que ser diferentes. Em alguma coisa a gente tem que ser diferente. Ao olhar para nós, tem que ver a diferença, que nós não pertencemos ao mundo, porque a gente realmente não pertence a esse mundo, a gente pertence a Deus. E as pessoas têm que ver isso, a gente tem que mostrar isso. A gente não pertence ao mundo, não devemos ser igual ao mundo. Tem que ver essa diferença. As pessoas, ao olharem para nós, têm que ver que nós somos diferentes, sim. Temos que ser diferentes, porque nós somos filhos de Deus, nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos que mostrar que não pertencemos a esse mundo, nós somos filhos de Deus e estamos aqui para proclamarmos o nome do Senhor, para divulgarmos o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido mais e mais, para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer o plano de salvação dele e assim poder fazer parte dessa salvação. Mas a gente não pode em nenhum momento participar do mundo, sermos igual aos do mundo. Não que a gente tenha que se afastar do mundo, não é isso. A gente realmente tem que sim que estar junto ao mundo, afinal de contas, se a gente se afastar do mundo, a gente não vai conseguir trazer mais almas para Jesus. A gente tem sim, mas
a gente tem que saber impor o nosso lugar. O nosso lugar é como filhos do Senhor. Nós não somos ímpios, nós não somos desse mundo. A gente tem que chegar num lugar, como filhos do Senhor devemos entrar, e como filhos do Senhor devemos permanecer, e como filhos do Senhor devemos sair. Temos que manter essa posição. Quem tem que chegar antes de nós é Jesus Cristo. A nossa apresentação é Jesus Cristo. Não sou eu nem você, é Jesus Cristo que a gente tem que apresentar. Então, não vamos desmerecer ninguém, não vamos humilhar ninguém, mas os ímpios a gente vai estar ali simplesmente para mostrar a ele que aquele caminho que ele está, infelizmente, não é o caminho de salvação. Aquele caminho é um caminho de perdição, mas ele tem a oportunidade de conhecer o caminho verdadeiro, o caminho correto. A nossa obrigação é levar a palavra. Se a pessoa aceitar, amém, glória a Deus, será salvo. Mas se a pessoa não aceitar, infelizmente, só o que a gente pode fazer é orar para que Jesus Cristo amoleça o seu coração e, quem sabe, um dia ele aceitar a palavra. Mas a gente sempre tem que fazer a diferença, a gente sempre tem que ser diferente, não podemos nos igualar ao mundo. Tenha isso em mente, né? A gente tem que realmente ser diferente para mostrar que crente é crente, ímpio é ímpio. Não tem como os dois serem iguais. Isso eu vou ser categórica nessa questão, porque não tem como colocar as duas pessoas uma do lado da outra e você não saber diferenciar quem é quem. O filho do Senhor tem que ter uma diferença, assim, quando uma pessoa olhar, tem que ter uma diferença nela, tem que ter algo nela que chame atenção, algo que chame atenção, fala, não, essa pessoa ela é diferente, tem alguma coisa nela que é diferente, porque a glória de Deus tem que brilhar em nós. Quando olharem para nós, não tem que ver a pessoa física. Quando olharem para mim, vocês não têm que ver a Veridiana. Quando olharem para mim, eu sou diferente, por quê? Porque quando olharem para mim, vai ver a glória de Deus. Essa é a diferença dos filhos do Senhor. Por isso, nós não somos iguais aos ímpios. Nós somos diferentes porque quem é crente, quem realmente é crente ao dito da palavra, né? Quem realmente segue a Cristo mesmo. Essas pessoas, elas têm a luz do Senhor. Então, quando alguém olha para ela, essa pessoa vê a luz do Senhor, essa pessoa vê a glória do Senhor. E por isso percebe a diferença. Falou, poxa, não, essa pessoa é crente. Não é pela vestimenta, não é pela Bíblia na mão, até mesmo porque a Bíblia na mão qualquer um pode ter. A vestimenta, qualquer um pode vestir do mesmo jeito, até mesmo, por exemplo, eu estou na Bahia aqui, todo mundo anda de saia. Aliás, todo mundo não, né? Mulheres andam de saia devido ao calor, né? Muita gente gosta de saia longa. Então, hoje em dia, a vestimenta já não é uma distinção entre as crentes, vamos dizer assim. Homem, normalmente, muitos andam de terno. Para trabalhar, por exemplo, muitos usam terno. Então, não é distinção para o crente. Então, a diferença entre o crente e o ímpio é o quê? É a luz do Senhor, é a unção do Senhor que brilha, é a glória do Senhor que brilha em nosso rosto e as pessoas percebem isso. Então, isso tem que ter sim, e para isso a gente tem que ter intimidade com Deus, para isso a gente tem que estar muito próximo de Deus. Desculpa, gente, a gente já acabou prolongando muito o vídeo aqui e eu nem terminei o capítulo ainda. Deixa eu ver onde eu estou aqui, só um minutinho. E a gente continua aqui no versículo 27. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, alisam-se e sobrepujam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto?
Aqui mais uma vez falando dos falsos profetas, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso, a gente vê muito vendendo o nome do Senhor. É uma tristeza a gente olhar os pregadores, alguns pregadores, né? Não vou falar os pregadores, que seria generalizando, e a gente não pode generalizar e nem julgar, né? Mas em alguns casos a gente percebe claramente que estão vendendo o nome de Deus, né? A gente vê por aí muitos pregando a prosperidade, mas não é esse tipo de prosperidade que Deus prega. A prosperidade que Deus prega é a prosperidade espiritual, é a prosperidade interna, é a prosperidade no âmbito geral, é de você estar bem consigo mesmo, é de você principalmente de você estar bem com Cristo, de você estar bem espiritualmente, porque tem até uma passagem que fala, né, que antes eu via como menino, pensava como menino. Então você vai prosperando, você prospera, você cresce, e você, a partir de certo momento, você começa a pensar como adulto, você começa a agir como adulto, né? Então você prospera, você se desenvolve e a sua vida prospera também. Lógico que o que na situação financeira, quem serve a Deus realmente, claramente, dignamente, quem serve realmente a Deus fielmente, a vida financeira também prospera. Mas isso é um dos requisitos, né? Isso é um dos acontecimentos. A vida financeira prospera porque Deus sabe que a gente também precisa de dinheiro para sobreviver. E Deus, Ele quer a vida em abundância para nós. Então, Ele também quer que a gente tenha uma vida confortável, mas não que seja uma necessidade, né? Então, primeiramente, Ele vai trabalhar no nosso lado espiritual, depois Ele vai trabalhar na nossa família, Ele vai trabalhar na nossa saúde, Ele vai trabalhar na nossa profissão, Ele vai trabalhar em vários requisitos para dar então ir na vida financeira. Porque a vida financeira eu acho que é um dos últimos requisitos para se lutar. Porque falando em relação a Deus, né? Falando em relação a Deus, acho que para ele, uma das últimas preocupações seria o lado financeiro, porque o pão de cada dia ele não deixa faltar na mesa dos seus filhos, né? Ele nunca deixa faltar. Então ele não tem que se preocupar em prosperar minha vida financeira, porque ele nunca vai deixar de faltar o pão de cada dia na minha mesa. Sempre vai ter. Eu posso não estar trabalhando, eu posso estar desempregada, eu posso estar numa dificuldade financeira, alguma coisa, mas o pão de cada dia não falta, porque eu posso não ter condições financeiras, mas ele manda um irmão, ele manda um servo, um filho dele me ajudar, ele manda alguém, alguma coisa. Então, o lado financeiro é o mais fácil de lidar, né? Vamos dizer assim. Então, só que tem gente que prega que Jesus Cristo andava com um linho fino, que não sei o quê. Gente, Jesus Cristo ele como homem, ele era um filho de carpinteiro. Ele andava embaixo do sol, ele não tinha casa para morar, porque ele ficava andando de cidade em cidade. Quem perguntava para ele o que precisava para seguir, que ele falava larga tudo e vem, ele falava que ele não tinha onde ficar, ele não tinha condição nenhuma. Ele deixava bem claro que ele não tinha dinheiro, ele não tinha morada, não tinha nada. Ele era humilde de coração, ele era manso, e ele deixava claro isso para todos que o seguiam, que tipo assim, eu não tenho dinheiro eu vivo da boa vontade das pessoas. Se quer me seguir, venha, mas é assim que a gente vai viver. Não pense em conforto, né? Aí a gente vai ter o mínimo dos mínimos. E tem gente que prega aí que Jesus Cristo andava de linho fino. Então, que isso tudo sirva para gente, para nos abrir os olhos, né? Por isso que tudo que você escutar sobre Jesus Cristo, sobre Deus, tudo que você escutar sobre a palavra, pesquise na Bíblia primeiro. A Bíblia, para quem está começando principalmente, a Bíblia ela é grande, lógico, né? E para você pesquisar sobre um assunto específico, é difícil para você achar assim, mas como tem o Google, fica muito mais fácil. É só você colocar o assunto lá, como por exemplo, vestimenta de Jesus Cristo na Bíblia.
É simples. O que Jesus Cristo vestia na Bíblia. E ele vai te mostrar lá os livros, os capítulos, tudo certinho, onde passa as passagens bíblicas que Jesus Cristo vestia. E assim vai indo, você vai fazendo suas pesquisas e vai tirando suas conclusões. Não vá de cara na primeira pregação que você ouviu e já acreditar nela, não. Faça pesquisas primeiro. Não precisa acreditar em mim também, não. Faça suas pesquisas. O que eu estou falando aqui, pesquise primeiro. Faça suas pesquisas, pegue na Bíblia. Tem Bíblia, não tem Bíblia em casa? Não tem problema. Tem Bíblia online. Só colocar a Bíblia online aí no Google também, que você pode ver aí. Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite em Deus, que você acredite em Jesus Cristo e que você o siga. Eu não quero que você me siga, eu quero que você siga a Cristo, que você copie o que Cristo fazia. Se você tem uma dúvida de como agir, pergunte o que Jesus Cristo faria. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para a sua vida. O melhor que a gente pode desejar para a vida de alguém é que Deus esteja na vida dessa pessoa. E é o que eu desejo para você, que Deus esteja sempre em sua vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigada por tua direção, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Direcione a vida dela, Senhor. Ensine-a, Pai, os seus mandamentos, os seus estatutos. Ensine a ela todas as suas vontades, Pai. Direcione de acordo com a tua vontade, Pai. Deixe que o teu coração direcione o coração dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Purifique-a de tudo que não pertence a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, purifique de todo mal, Pai. Proteja-o, Senhor, e traga todos para os seus caminhos, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Peço a Ti que os Teus anjos estejam direcionando a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Me perdoe, gente, que de vez me empolgo um pouquinho e acabo me perdendo nas palavras às vezes e acabo gaguejando aí. E hoje eu prolonguei bastante o vídeo aí, mas falar da palavra de Deus é sempre muito bom. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.